Bem-vindos ao podcast Ataque. Hoje a gente está aqui sim o nosso, como eu diria, o nosso mestre de cerimônias, Lucas Goulart, né? Então a gente vai se apresentar e em seguida a gente vai tentar falar um pouquinho, né, do que a gente pensa sobre o indie, o videogame independente, se tá bom, se tá ruim, será que piorou? Henrique. Opa, começo? Sei lá, acho que agora só dá oi, né? Ah, tá. Oi. Eu sou um péssimo mestre de cerimônias. Henrique aqui. Eu estou fazendo doutorado estudando controles alternativos e jogos políticos, né? Também desenvolvo jogos e dava aula de desenvolvimento de jogos aí para uma galera. É isso, por enquanto. E o Janus Viro também tá aqui comigo de novo. Oi, gente, meu nome é Janus. Eu não sou ninguém, mas às vezes eu invento de falar algumas coisas bem pretensiosas sobre jogos e eu tô aqui. Por algum motivo. Justamente por isso. Para fazer exatamente isso. E eu sou o Pedro Paiva, né, que faço o podcast Ataque, né, tenho tocado aí também o Dentro da Tela, que tem também trazido discussões bem legais no Hangout Tela Redonda, né, quem puder aí assinar aí a página e tal, e sempre vai ter aí ao vivo, né, esse tipo de discussão que também acontece no podcast Ataque. E é isso aí, depois da vinheta, depois da Internacional. E agora estamos aí na semana, né, da Evolução de Outubro, né? Ó. Isso aí. Bolcheviques. Viva a máquina. Para começar a falar de indie, eu vou comentar um acontecimento da última Brasil Game Show. Eu não estive na Brasil Game Show, mas eu acompanhei esse caso, li notícias, conversei com pessoas que estavam lá, né? É o caso da expulsão do estúdio Flux, que são os criadores do jogo Guts, que é um jogo auto-intitulado indie que alugou um stand no evento. Por que eu digo auto-intitulado indie? Eu digo isso porque o independente ele é um conceito disputável, né? Hoje, a noção dominante do indie ela é liberal, ela é refém de uma cultura do empreendedorismo bastante aburguesada, assim, de forma que se é circunstancialmente independente e não independente por uma questão de princípios. Ou seja, o independente, nesse sentido, ele trabalha pela extinção do independente. Mas depois a gente vai voltar, né, a esse problema. Então, no contexto da BGS, a empresa Flux é independente, porque estava compondo lá o setor independente da BGS, que foi carinhosamente apelidado de Favelindie pelos frequentadores, né? Favelindie não por acaso, mas por causa da posição periférica em relação aos AAA e do aspecto improvisado das instalações lá, né, dos stands. E o stand destinado ao estúdio Flux, ele ficava escondido atrás de um pilar, e o Flux foi lá e mudou para um outro stand desocupado que estava melhor localizado. Na manhã seguinte, o pessoal do Flux foi recebido pelos seguranças da BGS, que expulsou eles do evento. E não teve conversa, né? A BGS apostou direto na repressão. Então, para Favelindie, tratamento de favela, né? E mesmo imaginando que exista uma diferença de valores entre os dois stands, né? Digamos, de repente os caras mudaram para o stand que era mais caro, né? De repente teve uma malandragem por parte do Flux. Se o calote fosse da Nintendo ou outra grande, não teria havido repressão. Talvez nem sequer o calote chegasse a ser um problema, já que só a simples ausência da Nintendo já seria um prejuízo maior do que um calote do tipo, né? Isso estou dizendo só para deixar claro que a gente está falando de forças muito desproporcionais quando compara Flux com Nintendo. E
Inclusive, ainda está falando de forças desproporcionais quando compara a Flux com a BGS. Né? Muita gente reagiu ao acontecimento dizendo que os dois lados erraram. Só que aqui a gente não tem dois lados com igual comprometimento, nem igual poder, né? A gente tem uma feira que ela é completamente voltada ao mercado de videogame mainstream e que está fazendo concessões quando permite receber os independentes da forma mais precária possível. É o capitalismo tentando praticar um esboço de ampliação do mercado sem ferir a estrutura de classes, né? E a expulsão do Flux ela deixa uma mensagem bem clara. O independente não é o videogame de verdade, para a BGS, né? E os independentes, nesse caso, são todos que se colocam assim no mercado. Pode ser empresa com CNPJ que sonha em ser Nintendo, mas vive de advergame do dolinho. Pode ser 3 nerds amadores que moram com os pais, desenvolvendo no fim de semana e usando o próprio salário do emprego de verdade para pagar o stand lá. Tudo no mesmo barco. Em comum, o sonho de ficar rico fazendo sacrifícios, né, como bem nos ensinou o Indie Game The Movie, e toda uma cultura do empreendedorismo que é típica do capitalismo tardio. Ninguém é trabalhador, todo mundo é o futuro Steve Jobs, né, e se está ruim agora é porque a gente está fazendo errado, não estamos sacrificando tudo, não estamos usando os outros com suficiente desumanidade no nosso alpinismo social. O problema disso é que não se constrói um independente como uma coletividade solidária. O Flux é expulso e qual é a reação? O Flux é o Steve Jobs amanhã, então não houve repressão e sim um diálogo justo entre os dois lados de um contrato. A simetria entre os dois lados de um contrato é uma crendice liberal. Se nega que o capital produz hierarquia. E isso que eu vou dizer agora pode parecer uma digressão, mas tem a ver. Quando eu ainda dava aula na escola pública, né, muitos dos trabalhos que eu desenvolvi com os alunos, eu sabia que não seriam tolerados pela direção das escolas. Mesmo tendo assinado um contrato com elas e com o Estado, né? Por isso eu não perguntava antes de fazer, porque eu sabia que a direção tinha o poder de impedir que eu fizesse. Então eu não queria correr o risco de ser impedido de trabalhar. E eu consegui fazer coisas muito legais com essa atitude. Eu imagino que o pessoal do Estúdio Flux tenha tomado decisões da mesma forma que eu. Mas também não adianta ser um indivíduo solto no mercado tomando decisões, assim, né? Totalmente à mercê do capital. Existe uma possibilidade de construir um independente como coletividade solidária, como prática de apoio mútuo, até para que a gente possa se apoiar quando acontecem injustiças, né? E eu não acho que construir essa coletividade solidária esteja livre de sacrifícios, nunca tá. O problema é quando os sacrifícios que a gente faz hoje não produzem cenários mais ricos de possibilidades para as gerações futuras. Sacrifício que nada produz é trabalho alienado. Então, a gente tem que substituir algumas coisas aí, né? A gente tem que substituir o networking pelo apoio mútuo, né? Chega de formar redes egoisticamente. A gente tem que substituir o sonho pela utopia, né? O videogame independente ele precisa de menos empreendedorismo e mais hip-hop. Inclusive na cor da pele das pessoas que compõem o independente, né? Não é só o hip-hop ideologicamente. E sem consciência de classe, ou seja, sem perceber a distância que nos separa da grande indústria, a gente vai ficar que nem mosca varejeira dando cabeçada no vidro da janela fechada. Bem, o que eu queria falar agora nesse começo é um pouco dessa ideia de independência, né? Tipo, qual é esse entendimento que nem o Pedro fala aí na introdução dele, essa ideia do o independente como uma coisa disputável, né? E realmente porque um dos primeiros sentidos dessa ideia de o que é um jogo independente veio de uma ideia que era o jogo sem publisher, né? Sem uma editora que vai fazer a divulgação, que vai fazer um meio de campo entre o grupo que desenvolveu a companhia, a empresa, os criadores do jogo e o público, né? Ou o mercado, ou a distribuição, né? E o independente era o jogo que estava à margem dessa dinâmica, né? Era o grupo de criadores que, sei lá, autopublicou, né? Que achou um outro caminho para distribuir jogos. E, de certa forma, num início, assim, né, numa primeira colocação do que seria esse independente, tinha um paralelo forte com o que aconteceu em outras formas de mídia, né? Em outras formas culturais, que nem na música, na publicação independente, literatura independente, né? Essa ideia de você cortar os intermediários, né? De você tentar um alcance diferente para aquilo que você está criando. Isso nos jogos aconteceu muito forte com a chegada da distribuição digital, da mudança de algumas ferramentas de criação e por aí vai. Mas independente assim dos detalhes disso, acho que um aspecto importante é que
que estava nesse início é essa ideia de que o independente representa, em alguma medida, ou representava em alguma medida, você ter um posicionamento tático em relação àquilo que está aí, né? A como as coisas são, ao mainstream, ao processo de criação e distribuição de jogos, ao mercado, né? As formas estéticas que estão dominantes. Você meio que se posicionar em relação a isso, seja para negar aquilo, seja para propor uma coisa um pouco diferente, seja para pegar e falar, não, eu também quero fazer isso, mas do meu jeito, né, um pouco. E, de certa forma, esse era um início aí do que é esse independente, né. E, de certa forma, em algum momento isso também passou a ter um peso estético maior, né? Uma ideia de que aquele jogo é tipo um jogo indie, né? Aí você fala, tá, mas isso quer dizer o quê, né? Isso quer dizer ainda que ele tem uma relação com a publicação e distribuição diferente, o tamanho da equipe, o que exatamente? É uma coisa da estética? Teve um determinado período em que você falar de jogo independente era uma coisa que, é um jogo que é meio retrô, mais novo, né? Uma coisa que tinha a ver com alguns temas, né? Enfim, e aí agora, em tempos de indie apocalipse, né, que acho que é um termo que vai aparecer aí de novo, mudou bastante de sentido, né, e acho que a maneira que essa ideia de indie chegou no Brasil e afetou aqui a nossa cena de criação de jogos, né, a indústria e também aquilo que não é indústria também, né, foi uma ideia muito forte. Por quê? Porque de repente você começa a ver gente em outros lugares, né, que também está falando sobre a criação de jogos fora do AAA, né, ou a partir de uma posição de equipes pequenas, de uma certa precariedade, né, de vamos que vamos e vamos ver o que sai disso, né, uma coisa um pouco improvisada, de certa forma, que tem muito a ver com a maneira que muitos jogos, ou que a indústria de jogos aqui era estruturada, né, você tem uma indústria que tinha um aspecto forte de fazer jogo por encomenda, né? Jogo para cliente, né? Jogo para jogos educacionais, advergames, né? Jogos de simulação para uso, sei lá, tipo ensinar a dirigir, o treinamento, né? Coisas assim. E a ideia do indie aqui, quando ela chega, é uma coisa assim, bem, a gente já tem uma equipe pequena, a gente já está se arriscando com um monte de coisas, a gente não tem publisher, né? Afinal, até hoje, a ideia de publisher brasileira é uma coisa meio que não existe, né? E, de certa forma, foi eu vejo um pouco que foi uma coisa meio, a gente é indie, sabe? Tipo, parte dos modelos do que estavam acontecendo fora foram incorporados, né? Teve uma influência forte do que estava sendo feito nos Estados Unidos e na Europa e no Canadá nesse período, então uma ênfase muito forte em criar jogos com um escopo menor, mas com muito polimento, né? Um discurso forte nessa coisa do indie brasileiro é esse discurso de nós também fazemos jogos de qualidade, né? Nossos jogos também são bons, né? Não é só joguinho, né? Aquela coisa assim, que também eu acho que é super problemático, tem muitas coisas aí para discutir. E, de certa forma, também muitos jogos com temas mais tradicionais, ou então em gêneros de jogo mais tradicionais, muito platformer, brawler, né, tipo, tem bastante desse tipo de jogo, né, então também teve uma coisa assim, que em um determinado momento disso, e ao mesmo tempo também teve muita gente aqui que pegou e falou, poxa, mas esse modelo de indie, de independente, é uma coisa, dá uma margem de manobra pra gente fazer os jogos que a gente já queria fazer, né, ou que a gente gostaria de fazer, que são diferentes disso que o AAA estava querendo, né, do que o mercado dominante de jogos estava absorvendo naquele momento. Então, muita gente pegou e trabalhou com isso, né, tipo, tô dizendo assim, muita gente, eu também, né, tipo, na hora que eu fui desenvolver jogos, esses jogos que tinham essas propostas diferentes do AAA, me atraíram, me chamaram a atenção e, poxa, foi super importante para começar uma trajetória de, eu quero fazer jogos com outros temas, quero fazer jogos com outras jogabilidades, né, e tal. Agora, se a gente for pensar no que significa ser indie agora, né, de certa forma o indie é o desenvolvedor precário do capitalismo tardio, né, o risco está todo no indie, né, o risco de dar tudo errado, que nem o Pedro estava comentando aí na abertura dele, está nos desenvolvedores, está numa equipe que muitas vezes vai estar produzindo
em práticas assim terríveis de crunch e zero grana e sacrifício, né? E que ao mesmo tempo também tem que navegar uma cena muito complexa, né? Que envolve editais de governo estadual, federal, municipal, navegar eventos, né? Entender, nossa, tem tal festival, tem tal outro. Nossa, mas não tem nenhum evento com essa cara aqui. Então vamos criar esse evento, vamos organizar esse evento. Tem muitos grupos indie que estão relacionados com incubadoras, com universidades, né? Até alguns que são indie peronomútil, né? Você tem, por exemplo, a Quiris lança jogo com a tag indie, né? E é uma empresa grande. Para termos brasileiros, é uma empresa bem grande. E está dentro de uma incubadora, né? Então, tem toda uma série de estruturas e diferentes arranjos, né? Também, de certa forma, tem a coisa do jogo independente aqui no Brasil servindo como uma forma de discutir essa ideia de o que é uma indústria de jogos brasileira, né? De certa forma, também acho que também tem um quê assim de generacional, né? De ser uma galera que começou a fazer jogos, sei lá, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, que teve um crescimento grande de número de pessoas trabalhando com jogos aqui no Brasil e também conseguindo se articular, né? Ainda dentro dessa ideia, muitas vezes dentro dessa ideia de mercado, de articular empresa, de networking, desse tipo de discurso empreendedor, né? Mas também com coisas saindo dessa caixinha, né? Um pouco. Então, de certa forma, assim, o que eu queria colocar é essa ideia de que o indie, ele tem essas relações com a criação do jogo problematizada, né? A criação do jogo como o processo de criação é diferente, a temática seria diferente, o processo de distribuição seria diferente, a maneira que você se coloca como criador no mundo é diferente, em potencial. Hoje em dia dá para dizer que o indie, de certa forma, é a vanguarda da indústria, é onde projetos estranhos aparecem e, se tiverem potencial de mercado, são absorvidos e crescem em escala, né? Então agora uma coisa que aparece muito é essa coisa do indie que vai para o AAA, né? O caminho inverso, né? Então teve vários casos assim de desenvolvedores que criaram jogos indie, que fizeram bastante sucesso, que tiveram repercussão e tal, que foram para Square Enix, que foram para Ubisoft, que foram para essas empresas de volta, né? Reabsorver, assim. Então é quase uma coisa assim, se você for um bom indie, você vira um AAA mesmo, né? Aliás, não é nem que você vira o seu grupo vira um AAA, você vai ser contratado por um AAA e tchau, né? Então, de certa forma, assim, o que eu queria falar nesse começo era um pouco disso, assim, dessa relação entre a criação de jogo e o contexto, o processo, né, em torno disso. Acho que é isso. Há alguns anos atrás, bastante tempo atrás, na verdade, eu entrei em contato, assim, por pura coincidência, por um site que eu entrava muito, com o Manifest Scratchware, né? O Manifest Scratchware é um documento, até então anônimo, hoje a gente sabe dizer mais ou menos, que teve a mão de um cara, que é o Greg Kosticki, um designer de jogos e tal, que escreveu, talvez não sozinho, né? Escreveu esse manifesto lá há 17 anos atrás, lá pelo ano 2000, falando, e o manifesto tinha tinha uma linguagem, tinha uma ideia clara de morte à indústria de jogos, viva os jogos. Era uma ideia anticapitalista, era uma ideia de como a indústria de jogos estava destruindo a criatividade, por que isso estava acontecendo, e como os designers, os jogadores também, precisavam se revoltar contra aquilo. E tinha uma ideia de fundo mais ou menos de como se fosse assim, jogos para o povo, jogos do povo para o povo, e vamos tirar essas pessoas, esses capitalistas que não entendem nada de jogo daqui, porque eles estão estragando tudo, eles só entendem de lucro. A ideia básica era essa. O manifesto prevê algumas coisas, né? Colocou a questão da distribuição. Se houvesse um jeito de a gente burlar essa distribuição que é feita, porque a distribuição de jogos era feita na prateleira das lojas que vendia jogo, né? E essas prateleiras eram muito
você não conseguia colocar seu jogo lá sem muito jabá. E a distribuição online possibilitou a revolução indie, de certa forma. E aí criou-se um mercado indie, um mercado de game social e um mercado de game casual, que supostamente é contra a lógica do mainstream. Mas em 2014, o Greg Kostikin publicou no Gama Sutra um outro artigo falando basicamente assim, nós tivemos uns 10 anos bons aí de produção de criatividade, criação de novas plataformas e tudo mais, porém o horizonte está se fechando de novo, porque o capitalismo parece que arranja um jeito de cooptar o que está isso para transformar em mercado, transformar em mercadoria de novo. Ele não vai permitir que isso continue para sempre aí, essa festa tem que acabar. Aliás, talvez a indústria até tenha precisado dessa arejada, mas não vai permitir que seja mais nada que uma arejada. Assim, criou a criatividade, agora vamos explorar isso e transformar em mainstream de novo, porque afinal é isso, a indústria dos games depende que o objetivo seja o lucro. E o que o Greg Kostikin estava dizendo é, você quer fazer jogos ou você quer maximizar o seu lucro? Você quer fazer o melhor jogo que você consegue fazer ou você quer maximizar o valor que você vai conseguir custo-benefício da produção de um produto que está inserido no mercado? Ele diz que um dos carros-chefes dessa revolução indie, então, foi essa distribuição online, e ele cita o Steam. Então, uma das perguntas que eu queria deixar no ar é isso, o que deu errado? O que deu errado com o Steam? Né? O que deu errado com esse modelo de distribuição online, de criação com ferramentas de código aberto, ferramentas livres, e todo esse segmento de mercado que surgiu? Eu tenho alguns indicativos só para falar sobre isso. No tempo em que eu estava estudando sociologia, eu li algumas coisas sobre o discurso do autonomismo no capitalismo tardio, né, a forma com que era alguns estudos sobre a área de tecnologia da informação, não necessariamente sobre jogos, né? Mas como na área de tecnologia da informação, as pessoas eram incentivadas a adotar esse discurso de que só depende de você, discurso do empreendedorismo que vocês estavam falando, só depende de você o seu lucro, só depende de você o seu sucesso, e entrar nessa questão do risco, assumir todos os riscos individualmente, apesar de que você não recebe todos os benefícios do seu sucesso individualmente, né? O seu sucesso é da empresa também, mas o seu fracasso é só seu. Todo esse novo sistema de exploração do trabalhador. Assim. É uma pergunta que eu faço, em que sentido talvez a criação de games indie foi tomada por essa mentalidade que o Boltanski chama de novo espírito do capitalismo, por exemplo. Então, uma ideia que a princípio era anticapitalista, ela é retomada pelo capitalismo. Então você tem uma questão de como o capitalismo consegue absorver as coisas que inicialmente poderiam ser usadas contra ele. É isso que eu queria deixar. É interessante que ele é muito anticapitalista, o Manifesto Scratchware. Ele usa até aquela metáfora clássica do vampiro, né? Uhum. E o Independente conseguiu se desenvolver de forma que eu não sei nem se o Manifesto Scratchware ele ainda é lido pelos indies. Eu acho que não. E eu não sei nem se o indie brasileiro chegou alguma vez a ler o Manifesto Scratchware, porque eu sei que tem no blog do Janus, tem no meu blog, mas eu acho difícil que o indie então, tenha no meu blog já não blogs. tem mais. Se tá nos nossos blogs, é sinal de que ninguém leu, assim. Uma coisa que eu comentar do Scratchware também, né?
é que realmente eu acho assim, como referência, né, pro indie aqui, eu não vejo muito. Acho que tem algumas pessoas que tinham um contato maior, talvez, com. Que eu acho que uma pessoa que ajudou muito na divulgação do Scratchware foi a Anna Entropy, né? Que eu acho que também participou escrevendo, eu não sei. Afinal, né, tá tudo por iniciais lá, eu não lembro, né? Mas que quando ela começou quando começou a chegar mais os jogos dela, a ter uma discussão maior em torno deles, né? Foi uma coisa que veio mais à tona, então acho que muita gente ficou sabendo, leu um pouco do que era o Scratchware Manifesto, mas eu sinto que a referência maior ainda é Indie Games The Movie, Gama Sutra e os vídeos da GDC Vault, né, com específicos de pauta que tem dentro. O GDC Vault é o repositório de vídeos da GDC, né, que é aquela conferência enorme que acontece todo ano nos Estados Unidos, e que também tem os vídeos do IGF, né, da conferência do IGF, do Independent Game Festival, né, um festival de jogos independentes, e que tem muitos indies, né, de vários países e tal, né, e muitos que fizeram sucesso, né, falando sobre a experiência deles, o que deu certo, o que deu errado, ou né, dividindo conhecimentos aí, né, e eu acho que essa é uma referência muito maior, assim, né, tipo, acho que de certa forma, se for pensar no modelo de independência do Scratchware Manifesto e no modelo de independência Rami Ismail da Vlambeer, né, eu acho que o discurso que eu ouço mais dentro do indie brasileiro está mais próximo do Rami Ismail, né, aquela coisa mais de um empreendedorismo independente, né. E tem uma outra cara do indie também, que é a coisa mais da desconstrução estética, né? Eu penso, por exemplo, no Decatamitz. Ele tem o site dele, ele é um manifesto estético, assim, inclusive pela forma do site, como ele está composto visualmente, como tu navega por aquilo. Ele não é anticapitalista, mas ao mesmo tempo ele é muito desafiador, assim, né? Ele tem elementos de um videogame retrô, mas ele não é fetichista do retrô, né? Ele traz parte de uma estética retrô como um repertório, assim, né? E eu acho assim que o Manifesto Scratchware é o primeiro momento no videogame em que uma ideia anticapitalista foi pioneira num desenvolvimento mais marginal do videogame, assim, né? Porque eu lembro, por exemplo, de outros momentos da história do videogame em que houve um começo heróico de algum tipo de jogo, como, por exemplo, lá na Inglaterra teve o ZX Spectrum, com todos aqueles jovens programadores descobrindo o BASIC e a partir do BASIC criando aí clássicos, né? E depois teve a Ultimate, que, enfim, fez Donkey Kong Country, e aí se transformou totalmente numa coisa super mainstream, mas teve um começo bastante marginal, né? Mas faltava aí a questão ideológica, né? Outros momentos foi nos Estados Unidos, no shareware, né? No movimento shareware, aí tu vai ter ID Software, Apogee, enfim, todas essas empresas que produziam jogos principalmente para PC, né? Para DOS. E teve vários momentos, assim, o próprio começo da Atari, né? Todos foram momentos muito heróicos, no certo sentido, da história do videogame, mas nenhum deles tiveram um fundo anticapitalista, né? E o Manifesto Scratchware, ele oferece esse fundo, mas, ao mesmo tempo, ele foi ignorado, né? Eu não sei por que, assim, que ele foi ignorado. Vocês têm algum palpite? Eu acho que não só ele foi ignorado, como ele foi distorcido ou mal entendido. Eu pego assim porque você, por exemplo, você tem a Manifesto Games, uma empresa brasileira, que supostamente iniciou por causa do Manifesto Scratchware, e você vai no site deles lá hoje, é uma empresa de game casual, adver game, normal, comum. Você não vê nenhum traço da ideia por trás do manifesto ali. Parece que
as pessoas pegaram isso e entenderam a ideia do manifesto como simplesmente assim, todo mundo pode criar videogame. Quer dizer que todo mundo pode lucrar fazendo videogame. Quer dizer que todo mundo pode ganhar dinheiro. É um mercado, é uma abertura do mercado e não uma crítica exatamente ao mercado. Eu acho que tem aí uma coisa também que eu acho que assim, acho que não é à toa que o Scratchware foi em 2000 que escreveram, né? Que é saindo da década de 90, que é aquela década assim do AAA mais Caxias, entre aspas, assim, não no sentido dos jogos em si, talvez, mas no sentido do modo de produção e distribuição, né? Você tá ali, equipes grandes, os consoles aumentando de tamanho, né? O tamanho das equipes, assim, você pega aquela evolução, assim, o tamanho da equipe para um jogo de Nintendinho, para uma equipe no Play 2, é enorme, meu. O negócio multiplicou 10, 12, 15 vezes em tamanho de equipe, o tempo de desenvolvimento aumentou sei lá, de 1 ano para 3, 4, né, ciclos de produção muito maiores, então aquela coisa toda de fugir do risco, né, e tal. Então tem uma coisa assim no Scratchware Manifesto, me parece, que é muito essa vontade de, meu Deus, vamos de criticar esse engessamento, assim, né, dizer, poxa, a gente não faz jogo só assim, né, dá para fazer jogo de outros jeitos, né. Só que, de certa forma, eu acho que não é uma referência tão grande na prática, assim, talvez, porque o que dentro de uma sociedade capitalista e dentro de um campo tão determinado por mercado, sucesso de público e tal, né, afinal, né, jogos a gente sabe que, se não fez sucesso, se não vendeu, se não circulou, não tem relevância, entre aspas, né. E mais ainda, né, naquele momento, assim, então eu sinto que você falar de vamos acabar com a distribuição física, vamos pensar outros jeitos de trabalhar, o Scratchware é super contra o crunch, né, tipo, assim, tem uma parte grande ali falando, vamos lutar contra essa precarização, tal. Isso é um programa bem radical, né, um programa que vai de encontro ao que essas empresas estavam fazendo, né, então meio que assim, validar essa alternativa vai ter uma resistência muito grande, né? Eu acho que, de certa forma, o que é muito interessante foi que teve uma quebra, teve uma brecha aí, onde a distribuição digital chacoalhou tanto, né, o modo de operar dessas grandes empresas, né? Elas não sabiam como lidar com isso de uma maneira... Assim, não tinha, né, um modus operandi assim, de como fazer agora, né? Como que eu vou fazer para distribuir meu jogo digitalmente e manter o controle, né, manter a minha posição de poder, né? E aí essa foi uma grande brecha, né? Eu acho que hoje em dia as empresas grandes são muito mais espertas, estão muito mais ligadas em como fazer isso, inclusive até pela maneira que a internet mudou, né, de certa forma. Hoje em dia dá para falar que a gente vive numa internet que é muito mais fechada do que a internet de alguns anos atrás, né? É uma internet que meio que está se consolidando em torno de umas plataformas fechadas, né? Você tem cada vez mais a página de Facebook, né? A existência assim dentro de plataformas, né? De redes sociais e tal, do que fora, né, de você criar espaços alternativos em relação a isso, né, então, enfim, isso é uma outra discussão, né, mas eu acho que tem a ver porque eu acho que isso é um modelo que as empresas de jogos e os estúdios e as plataformas que nem a Steam, por exemplo, né, para retomar o que o James tinha levantado a peteca lá no começo, a Steam é muito mais esperta em como ela se estrutura como plataforma agora, e ela tem uma condição de poder muito maior do que ela tinha quando ela começou a crescer, né, tipo, claro, né, mas ela consegue centralizar muito mais, né, na maneira que ela funciona, né. Sim, ela é basicamente um monopólio das vendas digitais de videogame, né? Não tem nenhum competidor que esteja à altura. E ao mesmo tempo ela complica a entrada dos independentes, né? Tem o Greenlight lá, que tal, tem umas frescuras para tu entrar na Steam. E aí tem outras redes, como por exemplo a Game Jolt ou a itch.io, que são plataformas mais abertas,
mas ao mesmo tempo são plataformas que são ignoradas pelo grande público e acabam sendo mais utilizadas pelo próprio indie, né? São plataformas muito que se autoalimentam, assim, né? Não são plataformas que conseguem alcançar os jogadores que estão fora desse círculo de desenvolvedores, né? E o Steam investiu muito em formas de gerar rendas de alguma forma no jogo, né? As cartinhas, às vezes o seu jogo independente não tem microtransações dentro dele, mas no Steam ele tem. Mas no Steam ele tem, porque você recebe, quando você joga o jogo, você recebe umas cartinhas do conjunto de cartas daquele jogo. E você pode vender essas cartinhas ou comprar outras para fazer uma badge, né? Para fazer uma insígnia. E quando você compra ou vende, uma parte, assim, centavos daquele valor vai para o desenvolvedor. Uma parte vai para a Steam, outra parte vai para o desenvolvedor. Então o desenvolvedor tem como ganhar uma rendinha ali a mais, não só vendendo o jogo, mas com as pessoas que estão efetivamente jogando o jogo, porque você ganha as cartinhas na medida em que você joga o jogo, e várias outras coisinhas que eles foram criando para dizer que estão incentivando o indie a se manter e tal, e na verdade é como uma armadilha para ele se tornar cada vez mais adaptado ao mercado, né? A falar, o que você vai fazer para seus clientes, né? Sim, tu educa, né? Tu educa o jogador. É um super consumo daquele jogo, assim, né? Sim, é a velha é a velha ideia, consumir. Você vai consumir o joguinho, você vai consumir um merchandising, tipo assim, em torno do joguinho. Essas cartinhas são como se fosse um merchanzinho do jogo, uma lembrancinha virtual, e você é incentivado a consumir isso também, e o criador é incentivado a criar um jogo que faça o jogador querer consumir isso também, para ele poder ganhar um pouquinho mais, e por aí vai. E tem outros tipos de mercados que acabam se formando, como por exemplo as pessoas que vendem os currículos, né, digamos. Tu empresta a conta para a pessoa, ela vai lá e platina todos os jogos, consegue todos os troféus, todas as figurinhas por um certo preço e te devolve, né? Existe todo um mercado de conquistadores de brindes de aluguel, assim, né? Mercenários. Nossa. Enfim, as pessoas compram jogos que elas não jogam, que elas não querem jogar, que elas pagam outras pessoas para jogarem para elas, para ter um currículo que elas possam usar de alguma forma nas suas redes sociais para ganhar algum tipo de vantagem, nem que seja simples prestígio, né? Enfim. Reputação, né? Aquela coisa. Já aconteceu comigo de jogar muito jogo indie no Steam, né? E zerar muitos jogos indie, e escrever muitas resenhas positivas dos jogos indie. Aí alguns desenvolvedores de jogos começaram a me dar Steam Key dos jogos deles para eu jogar e fazer resenha positiva. Só que não durou muito, porque eu não tenho tempo para ficar jogando esse tanto de jogo, a maioria é ruim, porque nem me chamou a atenção, foi eles, eu nem escolhi jogar, foi eles que me deram, né? E a maioria era muito ruim e eu fui deixando isso de lado. Eu fico imaginando a galera pensando assim, nossa, quer saber, dá para ganhar dinheiro com isso. Uns centavinhos aqui por jogo, mas se eu fizer isso aqui, né, fazer que nem o Pedro falou, juntar outras pessoas aí pra jogar, dá pra ganhar joguinhos, poxa. Uma coisa que eu tava pensando aqui, que eu acho que seria legal, de repente, falar um pouco, é que assim, a ideia do indie, né, é de você, que é um pouco até o que o Jânio está falando, poxa, todo mundo pode fazer jogo, né? Aí tem o pulo, que é o pulo para todo mundo pode ganhar dinheiro com o jogo, e o pulo para todo mundo vai ficar rico, né? Esses pulos, assim, né? É importante porque a ideia de que todo mundo pode fazer jogo é fenomenal, né? Tipo, é uma ideia muito importante, né? Tipo, é a base para a gente ver uma mudança nos jogos, para deixar de ser uma coisa elitista, né? Para ser disputada e tal, né? Machista também, né?
total. Porque na Revolução Indie teve uma participação importante das mulheres aí e tal. Sim, super, e distribuição no mundo, né, tipo, você vê muitos países que tinham um desenvolvimento de jogos bem pequeno, hoje em dia a gente ouve falar muito mais de jogos desses lugares e tal, então isso são dinâmicas que são importantes, né. A questão aí é que esse processo acontecer dentro da lógica de mercado, né, e essa como uma lógica dominante, né, e tal. Então isso que é o pulo do gato um pouco, né, tipo, poxa, eu acho umas plataformas que nem o itch.io, putz, eu acho fenomenal aquele site, né, porque o jeito que ele funciona, essa ideia de que você pode ter, sei lá, que você ganhar algum dinheiro com o seu jogo é uma coisa, um processo super simplificado, e que ao mesmo tempo não tem, você não tem uma pressão para fazer isso necessariamente, né, é muito interessante, né, e a gente vê lá, mesmo tendo essa restrição aí de circulação que o Pedro estava colocando, você vê muita coisa interessante ali em termos tanto estéticos de jogo, como de gente colocando coisas assim, eu fiz uma ferramenta para tal coisa. Se você quiser pagar alguma coisa, tudo bem. Se você não quiser, tudo bem também, sabe? Então, essas possibilidades, assim, que eu acho que são bem interessantes, né? E uma das questões é como o Steam como a comunidade do Steam tem mudado, e hoje eu fiquei chocado de ver uma comunidade no Steam que é alguma coisa do tipo Confederação dos Fascistas. Então, um grupo lá no Steam, abertamente fascista, com o objetivo de promover o fascismo. Tem texto do Benito Mussolini lá nos guias, e é super bem avaliado. É nota 5, 5 estrelinhas lá. Nossa. Sabe? O que está acontecendo com assim, parece que foi invadido. E na verdade eu não acho que seja assim uma invasão, né? Mas é o resultado do vazio da esquerda no videogame, né? Que é uma coisa que a gente está observando aí, por exemplo, na falta do anticapitalismo no independente, né? Que estava presente no Manifesto Scratchware e aí de repente sumiu, ninguém leu isso. Ou seja, o capitalismo, se ele vê um certo vazio, né, um espaço ali para se colocar, para preencher aquilo com uma noção de empreendedorismo e de individualismo e sucesso egoísta, ele vai fazer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado pelos vazios do independente, porque daqui a pouco a gente vai ver o independente fascista, sabe? A gente vai ver Mente vazia é a oficina do capitalismo. E de coisas piores, né? Não, o mercado tem horror ao vácuo, né? Aquela coisa assim, né? Você baixou um espacinho, pô, cabe um mercado aí dentro, hein? Uhum. E aí... Então tu tem que estar sempre dizendo não, né? Tu tem que estar sempre colocando naquele vazio a negação do capital, assim, né? Senão ele vai aparecer ali e vai dominar e vai distorcer. E por isso que o independente tá nessa coisa, assim, super vulnerável, né? E tem um elemento interessante também, que é, por exemplo, essa coisa dessa cooptação, né? Que é a coisa de, legal, criamos um espaço, criamos um evento, criamos um movimento, tem uma coisa aqui acontecendo e temos um conjunto de ideias, uma plataforma, estamos fazendo um esforço na direção XYZ aqui, vamos nessa. E aí começa a vir o capitalismo, certo? Aí tipo, começa a ter as mudanças que vão acontecendo, etc. E eu acho super importante o processo de recriação de espaço, né? Tipo, recriação de evento, recriação de movimento. Fica parecendo uma coisa um pouco... às vezes dá um certo desespero, né? Você fala, poxa, tudo que a gente vai fazer vai ser cooptado de alguma forma, mas na verdade, de certa forma, é um processo de construção em camadas, né? Acontece um determinado movimento, um determinado processo de criar por exemplo, sei lá, um movimento anticapitalista dentro dos jogos independentes, né? Isso é um processo que vai lá, acontece, surge, dura um tempo, e aí, muitas vezes, né, aquele ciclo de acaba, é cooptado, destrói de algum jeito, enfim.
e aí você reconstrói. Só que nesse processo de reconstruir, o que as pessoas aprenderam com o primeiro experimento tem que ser lembrado, né? Então isso é uma coisa muito importante, por exemplo, de lembrar e discutir o Scratchware, sabe? Que é essa coisa de manter essa história e esse aprendizado, né, com a gente, né? Aquela coisa, né, de não... Porque uma das maneiras de destruir a resistência anticapitalista é fingir que ela nunca existiu, né? É apagar a história dela, né? Então, mesmo que a gente meio que seja forçado a essa constante recriação de espaços, de enfrentamento e tal, o processo de lembrar e aprender com o que passou é fundamental, né? A gente não pode ser sólido demais, né? A gente tem que praticar autocrítica. Se a gente não pratica autocrítica, já era. É bem isso. Eu posso contar uma coisa que aconteceu? Eu acho que eu já falei uma vez aqui, que eu estava participando de um evento de games, e tinha uma galera bem animada, com uma galera que inclusive era do meu bairro, aqui, que tinha criado um game, eles tinham stand, eles estavam bem animados porque eles iam apresentar o game para a Microsoft, né, tal. E o game era um plágio, era uma cópia do Karoshi do Jesse Van Brooks, né, um jogo bem diferente, bem interessante, ficou um pouquinho famoso, assim, porque a ideia era muito louca, a ideia era... O personagem tem que é um jogo de plataforma que o personagem tem que se matar, tem que arranjar um jeito de morrer, né, na fase, né? Você passa a fase quando você consegue morrer. Mas pegaram essa ideia e fizeram praticamente a mesma ideia, o mesmo level design, só mudaram os gráficos. E eles estavam todos empolgados com isso, e eu fiquei meio chocado. Eu acho que a empolgação deles era mais uma empolgação do tipo assim, olha, vai ter pessoas daqui de Goiânia, aqui seus amigos, pessoas aqui do bairro, que você conhece, apresentando o jogo, e ele talvez lance aí, tem um lançamento, e tem várias vendas, e eles consigam até ganhar um dinheiro, quem sabe? Isso não é legal? Isso por si só não é nada, entende? Isso por si só não é legal. O legal é assim, mas o jogo é legal? Mas o que é o jogo? Qual é o jogo? Por que esse jogo é legal? O que vocês botaram nesse jogo? Vocês só copiaram e colaram, não tem criatividade nenhuma, não tem nada. E vocês estão animados com isso. E dá pra tu pegar uma mecânica, copiar uma mecânica e construir um jogo que é totalmente outra coisa, né? Sim. Sim. Poderia ser a mesma mecânica e um jogo novo, uma proposta diferente, uma coisa. Mas quando eu fui conversar com eles sobre isso, eles falaram assim, o que a gente está trazendo diferente é que a gente está trazendo esse jogo pro Brasil. Bom, mas aí seria o caso, na verdade, de repente uma publisher trazer esse jogo que já existe e não uma desenvolvedora recriar ele, né? Idêntico. Falta um pouquinho de honestidade aí, né? Mas eu acho que tem um quê também, que é a coisa do... Pô, a diferença foi que a gente que fez, cara. Sabe? Isso é... eu concordo com essa questão, poxa, tipo, né, só copiar o negócio fica uma coisa meio, né, difícil, mas esse aspecto de, poxa, foi a gente que pegou e fez, né, eu acho que é relevante também, porque tem uma coisa de, assim, por que era importante para eles isso, né? Tipo, era porque, poxa, agora eu vou talvez ganhar dinheiro com jogos, ou será que é uma coisa do tipo, poxa, eu nunca pensei que eu poderia pegar e botar um jogo no mundo e eu tô botando, sabe? Às vezes eu vejo um certo misto disso, assim, um lugar que eu curto ver isso, assim, é na busca de jogos do itch.io, né? Se você vai rolando a barrinha lá para baixo, né? Para longe do que está em evidência, né? Você começa a ver muito, né? Esse processo de cópia e recriação e mistura, né? E muitas vezes é umas coisas assim, copy-paste, né? E vambora. Mas de certa forma você vai vendo que é um processo tão caótico assim, né? Os primeiros passos, né? As pessoas dão os primeiros passos, não, eu concordo com você. Tem que acho que é um pouco assim, eu fico pensando, o Pedro mencionou aí o Catamites lá, né?
o do Space Funeral, né? Que eu acho assim, quando eu olho assim, a primeira vez que eu joguei o jogo lá, eu fiquei impressionadíssimo, assim, era uma coisa, foi um dos jogos talvez que mais me impressionou, assim, jogando, né, por uma coisa de que ele era muito familiar e muito estranho ao mesmo tempo, sabe, e é um pouco a sensação que eu tenho quando eu vejo essas cópias, assim, sabe, então, eu fico imaginando, assim, como que Katamite chegou nisso, assim, sabe, aí fico imaginando se não eram umas cópias, sei lá, um processo quase automático, assim, meio surrealista de copiar as coisas e elas vão mudando nisso, sabe? Mas, de certa forma, acho que isso volta um pouco numa coisa que de certa forma, eu acho que a ideia de independente, ela, pelo menos em teoria, né, ela aponta para uma ideia de que você vai ter que refletir sobre qual que é o teu papel dentro dessa confusão toda que é a criação de jogos, né? Uhum. E aí, tipo, se o teu papel, né, se você pega e fala, não, eu vou pegar jogos que são interessantes que estão em outros lugares e fazer uma versão daqui. Beleza, sabe? Tipo, isso já é um começo de alguma coisa, eu acho, sabe? Tipo, já é um processo de posicionamento em relação ao que tá aí, sabe? O que eu acho que é meio que a falência do independente é quando ele vira um caminho automático, sabe? Que é um pouco o que a gente tá vendo agora, eu acho. Eu acho que é muito importante essa coisa da cópia como estudo e talvez da cópia como releitura ou como localização, né? Mas também quando a pessoa pega um jogo independente, muito desconhecido, e ela trata ele como se fosse um jogo igual a um AAA, isso demonstra que a pessoa não percebe muito bem a distância enorme que tem entre um e outro, né? Claro, ainda é possível fazer isso de uma forma crítica, e eu lembrei de um exemplo muito bom de um jogo da Glorious Throwing Wax, que é aquela comunidade, eu nem sei pronunciar esse troço direito, aquela comunidade de jogos bugados, não sei se vocês conhecem. Eu sempre fico parecendo assim, tipo, eu traduzo mentalmente como uns trem muito doido, assim, sabe? Tipo, uma coisa bem... Trem muito doido é perfeito, assim. E eventualmente eles fazem, né, versões de jogos que são uma coisa maravilhosa, né? Tem, se eu não me engano, chama Super Donkey Kong 99, alguma coisa assim, que é a recriação da primeira fase do Donkey Kong Country, só que assim, ó, bugadaça. E aí o macaco é um clip art de gorila totalmente genérico, as árvores são coqueiros, coisas assim totalmente genéricas, sem nenhuma personalidade, sem nenhuma coesão, mas o fato de elas estarem ali agrupadas, isso cria uma personalidade muito única pra coisa, né? É um dadaísmo. É um dadaísmo do videogame, assim, a percepção de que o videogame não faz o menor sentido e que não faz o menor sentido o independente e o mainstream, então eu vou pegar e vou fazer a destruição completa de um jogo que é o clássico, um dos grandes clássicos do mainstream, né, e, enfim, essa maneira crítica e ao mesmo tempo nihilista de tratar os videogames que eu gosto muito, né, nesses trem doido, né. Não, e é um barato mesmo essa coisa de, por exemplo, eu lembro que teve um determinado momento assim do indie que rolava aquela coisa do se você consegue descrever o seu jogo como o meu jogo é X, mas com o twist Y, sabe? Então, tipo, Fez, né? Aquele, o meu jogo é um plataformer normal, só que na verdade é um mundo 3D que você muda de perspectiva, né? Tipo, ou então, o meu jogo é um plataforma normal, mas que você faz o tempo voltar, né? Tipo, aquela coisa do Braid. E, de certa forma, foi interessante quando isso virou uma crítica, sabe? Porque eu acho que o ponto é um pouco, a crítica era um pouco em relação a um conservadorismo em muitos aspectos, né? Tipo, tinha muito jogo que era jogo tradicional, só que alguma outra coisa, né? E não tentativas mais arriscadas e tal, mas também uma coisa da fórmula, né? O quanto você reduzia essas fórmulas, né? O quanto que você trava de quando você está falando nesses termos, você está fazendo esse processo de remix, assim, né? De
mudança criativa, mas de certa forma você não está mais questionando a fórmula que você está usando para isso, sabe? Tipo, ainda simples, né? Enquanto que você começa a ver tem umas outras fórmulas, que aí é umas coisas, tipo, umas estratégias, tipo, a inversão, né? O Space Funeral lá, ele é a inversão total, assim, do JRPG, assim, né? E essas outras formas de também trabalhar com recriação, né? De pegar coisas que existem e mudar, né? Enfim. Mas eu até acho que a subversão não é um valor assim tão importante quando a gente está falando dos jogos em si. Eu me lembro, quando eu comecei a fazer jogos, eu descobri uma comunidade que chamava, na época dos fóruns, né? Que chamava Gaming Brasil. E ela era basicamente sobre fazer fangames do Sonic. Não existia ainda o indie, não existia esse termo, né? Indie. As pessoas ali faziam fangames. Tinha alguns poucos jogos originais, e eu lembro que eu incomodava um monte nessa comunidade aí, porque eu queria que todo mundo fizesse jogos originais e parasse de imitar o Sonic e tal. Só que a grande vibe da galera ali era justamente imitar o Sonic e acabou, entendeu? O pessoal gostava de fazer isso. E eu acho que isso é importante, e é importante também porque, bom, eram pessoas muito jovens fazendo, estavam aprendendo a fazer, estavam entendendo como é que se compõe um jogo, né? E a imitação, ela tem essa importância pedagógica. Mas, além disso, é legal porque quando tu aprende a fazer os videogames a partir do fangame, existe aí também a possibilidade de tu entender tão profundamente aquela estrutura de jogo que tu começa a subverter ela naturalmente, né? Então, talvez seja um caminho isso que pode ser fortalecido com uma comunidade que seja crítica, porque quando tu é crítico a respeito de qualquer coisa, tu começa a ter habilidades cognitivas de perceber camadas em todas as coisas que tu não percebia antes, né? Então, claro, essa comunidade ela tinha um limite que estava muito dado pelo consumo de videogame de uma mentalidade muito mainstream, né? Eu gosto de Sonic, portanto faço jogos de Sonic, portanto acabou. Também tinha o fato de que era uma comunidade muito jovem, mas tem potencialidades nesse tipo de comunidade que também, eu não sei nem se existe esse tipo de coisa mais, porque as redes sociais, elas são uma praga, né, e acabam com esse tipo de coisa, mas eu acho que dá pra conviver, assim, sabe, com um tipo de jogo que é menos inventivo, né, e uma mentalidade crítica de fundo para uma comunidade que possibilite um uso maduro dessa tradição de videogame baseada na cópia. Um dos meus temas de interesse também é entender como o capitalismo funciona e como a gente pode se opor a ele, né? E aí, um tempo atrás, eu escrevi um texto que chamava Como Matar um Monstro Assimilador. E eu usava a metáfora do monstro assimilador como o capitalismo é um monstro assimilador. O capitalismo é um monstro do tipo... tem vários filmes, em quadrinhos, às vezes, aquele monstro que todo poder que você usa contra ele absorve e passa a usar contra você. Ele está esperando você dar um golpe nele, para ele ver como é que você fez e aprender, copiar e usar contra você. Então, como que você faz? Eu tinha algumas ideias lá sobre isso. Eu vejo esse processo de assimilação acontecendo com os indies, tipo o Portal 1, Portal 2 da Valve. A ideia, o que fez o Portal ser o que ele é a ideia de mecânica de jogo inovadora lá dos portais. Essa mecânica inovadora foi tirada de um outro joguinho, ela já existia. Foi criado por um pessoal que era um grupo que estava dedicado a criar jogos com mecânicas diferentes. Era uma espécie de laboratório de inovação de games do MIT, se não me engano. Ligado ao MIT, um laboratório de games. Lá eles criaram vários protótipos, várias ideias. Os caras da Valve pegaram essa ideia do Portal e de outras ideias lá e fizeram o Portal. O Portal 1 era praticamente um mod do Half-Life que vinha no Origin Box junto com vários outros, junto com o Fortress, Team Fortress e outros
E depois o Portal 2 já é um mainstream. Já é um jogo que deu dinheiro, que gerou meme, que gerou um monte de discussão por aí. E é legal, não é ruim o jogo. É ótimo. Sabe? É um dos meus jogos favoritos, inclusive. Mas me faz pensar, então, como funciona esse processo de criação, onde talvez os caras do mainstream possam pensar assim, vai lá, deixa os indies criarem lá, depois que eles criarem lá, pega as ideias boas deles e transforma e coloca no nosso jogo e vende, sabe? E tem essa de que o Minecraft, né, que é uma dessas histórias de sucesso, né, sonho empreendedor, assim, é isso, né, também é esse processo, né, tem o Notch pegou aquele Infiniminer, né, que é um jogo que, né, tá aí já faz um tempo e tal, e recriou em cima tal, e é engraçado isso, porque, tipo, poxa, o AAA surgiu desse processo de cópia lá no início, né, aquele processo da quantidade infinita de Pongs, né? Pong foi todas as coisas, né? Foi tênis, foi futebol, foi guerra espacial, né? Tipo, o mesmo jogo, o mesmo gráfico e era todas as coisas, né? E ver essa lógica se replicando, assim, é interessante, assim, claro, né? Mudando tal, né? Se alterando com o tempo aí, mas tem essa digestão aí, né? Vocês lembram que um dos jogos que é considerado o pior jogo que a Atari já fez, o ET, foi a ideia de criar um jogo a tempo do lançamento do filme, ou para pegar a ideia pegar a hype do filme. Eles tiveram que fazer rápido, foi um jogo horrível e foi péssimo, né? Foi um prejuízo. E esse espectro do fracasso do ET parece que ele se renova até hoje. Até hoje o pessoal faz esses jogos pegando uma hype de algum filme, de alguma coisa. Vamos fazer um joguinho desse filme aqui que tá fazendo sucesso. Vamos fazer de qualquer jeito, tanto faz. As pessoas vão comprar porque elas gostaram do filme. Ou do seriado, sei lá. Isso quando não aceleram só pra lançar no Natal, né? E jogos todos bugados, um monte de não terminados, né? Eles aproveitam da ideia de downloadable content para lançar um jogo que na verdade não está terminado, então você pode lançar o update depois, ou você pode até cobrar pela versão inteira do jogo. Uhum. O caso do Mass Effect 3 causou revolta por causa disso, né? Porque o jogo é incompleto, ele é vendido incompleto e você tem que comprar as DLCs separadas depois, cada uma, um preço absurdo. Mas aí do indie, né? Se o indie for replicar essas práticas aí, tá fudido, né? Tem assim, meio puxando uma outra questão aí, que, sei lá, tava lá na abertura lá que o Pedro falou, que é uma coisa que eu acho interessante do indie, que é essa relação com as instituições, sabe? Então, instituições de vários tipos, né? Você tem festivais, você tem eventos como a BGS, você tem festivais internacionais, você tem as universidades, etc., né? E, por exemplo, as associações de desenvolvedores, né? Então, aqui no Brasil tem... Aqui, né? Poxa, eu tô aqui em Montreal passando frio, mas, bem, o coração, né? Brincadeira. Mas o rolê, assim, da indústria brasileira tem essa questão que eu acho interessante, que não tem uma divisão forte ou muito marcada entre aquilo que é indie e aquilo que está nas instituições mais formais da indústria, né? Então, a gente estava até comentando que nesse caso da BGS, da Silks,
um dos diretores da Silks é um dos diretores da Abra Games, né, que é uma associação patronal aí das companhias de jogos, né, é a associação das companhias, não é a associação dos desenvolvedores de fato, né, é a dos donos de empresa, né, ou então das empresas que são uma ou duas pessoas, né, mas enfim, ainda é a ideia da empresa, né, não é a ideia do trabalhador, né, da pessoa que cria. E então tem uma coisa assim que é meio essa coisa do todo mundo é indie, né? A hora que é meio assim, no momento que você não está fazendo um jogo por encomenda, você é indie. E eu acho que isso é uma dinâmica interessante, porque aí você tem que começar a discutir assim, pô, a partir do momento que essas instituições grandes que definem coisas como, ou que são chamadas, né, que tem um poder aí institucional forte, que é coisa como ajuda a organizar edital, ajuda a organizar, ser jurado de edital, a definir o que é um jogo relevante, o que não é, né? São também instituições que têm impacto, por exemplo, nas universidades ou nos cursos de desenvolvimento de jogos, né? Tipo, tem uma influência, porque afinal de contas, tipo, são instituições visíveis e tal. Tem uma diferença que elas são visíveis no contexto pensando em indústria, né? Tipo, pensando em, sei lá, desenvolvedores de jogos têm uma noção de quem que são essas associações, etc. e tal, mesmo que não tenha uma relação direta com elas, que a grande maioria não tem. Mas tem uma relação forte com o governo, por exemplo. Então, acaba gerando uma questão que tipo, tem indies e indies. Você tem indies que têm acesso ou que estão definindo, inclusive, essas políticas, em alguma medida, e tem os indies que é essa galera que o Jano estava colocando, por exemplo, sabe? Tipo, a galera que está começando no desenvolvimento, que está encontrando os seus caminhos, encontrando suas motivações, as suas formas de fazer jogo, enfim, né? E também encontrando os problemas que vai ter que pensar sobre e se posicionar, né? Também. Então, eu acho interessante isso, porque fica uma coisa quase assim bem, então a gente tem os indies de terno e gravata, e a gente tem um indie que é quase todo o resto, né? E aí fica uma coisa, bem, então para que serve chamar de indie, né? Tudo isso. E eu acho que essa é uma questão legal, assim, não sei. Deixa de ter utilidade, né, a palavra, porque ela é tão ampla, né? Às vezes eu tenho a sensação que é quase uma maneira de dizer, bem, a gente não é essa meia dúzia de empresas aqui que são AAA. Você fala, bem, tá bom. Sim, mas se pudessem, seriam, né? Não é assim, não é ainda. Não é assim uma coisa do Scratchware que coloca eles como vampiros, né? O AAA não é o vampiro, ele é quem eu gostaria de ser amanhã, ou quem eu gostaria de ser se eu não vivesse no Brasil. Então, como eu não sou a Nintendo, eu vou tentar me apropriar de uma conceituação super yuppie, né? Super empreendedorismo do indie, que é totalmente, que mina totalmente qualquer possibilidade à esquerda no indie, né? E, enfim, quando tu tem uma posição no mercado que é importante, tu acaba tendo também uma posição mais favorável a conceituar o indie, né? Porque quem é que vai te contrariar, né? Se a pessoa sabe, se a pessoa está ali desenvolvendo, já tem já está um pouquinho familiarizada com as redes, né? Ela percebe que o fulano é o cara, o fulano é o dono da Abra Games, que não sei o que o outro fulano tá na universidade, né? E aí, porra, não vou contrariar o cara, né? Não vou dizer que o cara não é indie, não vou me contrapor a ele, não vou me dizer anticapitalista, porque de repente eu vou perder a oportunidade de aparecer nos eventos que essas pessoas organizam, né? E eu não vou ter o mesmo poder de organizar eventos, eu não vou ter o mesmo capital social e nem dinheiro mesmo, né? Nem mesmo capital econômico para conseguir organizar eventos de porte, né? Que vão dar vazão ao meu discurso anticapitalista. O meu discurso anticapitalista, ele acaba totalmente refém do networking, né? Dessa rede baseada em alpinismo social, assim.
E falta isso, falta essa outra noção de coletividade, de forma que a gente possa fazer a apologia do anticapitalismo sem que isso nos coloque numa posição de vulnerabilidade, de não ter com quem trabalhar, né? Enfim, de perder aí oportunidades materiais. Não, acho que essa rede aí, isso também é uma coisa complicada, né? Do tipo, a coisa do conflito mesmo, né? Porque, querendo ou não, isso é bem uma situação de atrito mesmo, porque a vontade é que não tenha essa discussão, né? A vontade é que... Porque acho que tem um exemplo para mim que sempre me vem na cabeça, assim, que é a coisa do sindicalismo e cooperativas, né? Que é... Bem, você já deve ter reparado a dificuldade que é discutir sindicato com desenvolvedores de jogos, né? Nossa. E isso é global. A galera do TI também. A galera do TI também. Isso é uma coisa da tecnologia. E eu acho que isso, assim, poxa, claro, né, existem 1000 críticas a sindicatos, enfim, X, né, tem toda uma história aí, enfim, mas é uma coisa, essa é uma daquelas áreas, assim, onde é uma conversa que não existe, é aquela coisa, assim, e foi uma experiência interessante, assim, conversando com uma galera aqui em Montreal, que era falando sobre isso, assim, a dificuldade de sentar com as pessoas e poder conversar sobre montar um sindicato, que figuras da indústria local, assim, né, apareciam nas reuniões para quebrar as reuniões, sabe? Tipo, como se viesse um diretor de associação para falar, ei, o que tá rolando aqui? Sabe? Tipo, aquela coisa bem clássica, assim, né, que você fala, poxa, mas é que parece cena de romance do século XIX, assim, né, aquela coisa... Os trabalhadores se juntando, fazendo uma greve, e vem o dono da fábrica dar um discurso moralista, dizendo como aquilo tá errado e tal. Mas não, é cotidiano, né? E eu acho, assim, que, pra mim, assim, eu vejo cada vez mais o indie, assim, como uma categoria que não ajuda pra, por exemplo, pautar uma questão dessa, assim, sabe? O que é um tanto frustrante, assim, quando a gente olha pro Scratchware manifesto, assim, e depois olha pra essa situação, sabe? Eu fico chocado como nos cursos para criação de jogos digitais, design de jogos, o currículo deles tem tanta coisa sobre o mercado, empreendedorismo, mercado de jogos e tal, como o pessoal que montou esses cursos decidiu que é muito importante a pessoa saber sobre mercado de jogos e marketing e tudo mais. Será que não... Porque isso que acontece com o indie acontece com vários outras coisas, com livro, com filme e tudo mais. Mas eu não vejo... Eu não sei se você vai fazer um curso de música, por exemplo, eles vão achar tão importante você saber do mercado, né? Então, aulas de curso de mercado de música ou coisa e tal. Como é no desenvolvimento de games. O discurso... anticapitalista, aliás, o discurso capitalista e contrário a qualquer crítica ao capitalismo já começa aí. É que tu não tem um mercado para tu te colocar como funcionário, como um empregado, como um trabalhador, né? O que tu tem são empresas que contratam os amigos, ou seja, aquelas pessoas que estão numa posição favorável no network, né? E o que sobra para ti, como alguém que está entrando agora nesse mercado, é tu criar a tua própria empresa e criar o teu próprio network e foda-se, né? Uma coisa assim totalmente mesmo egoísta. Então acaba sendo uma questão de sobrevivência para tu entrar nesse mercado, né? Mas falando sobre categorias, né? O Henrique estava comentando sobre a categoria do independente e tal. Tem também uma tendência em criar outras categorias que acabam formando guetos no indie, né? Como eu acho que é o outgame, né? Outgame, nossa. Outgame, que é uma tag que é bem popular no Twitter, assim, mas que ela é muito estética. Eu não acho que ela seja, assim, explicitamente anticapitalista, mas é claro que tem elementos ali. Mas ela é muito estética e ela é uma coisa muito específica, muito de nicho mesmo, sabe? E acho isso um pouco limitador, assim. Eu acho que não é
talvez não seja questão de criar uma nova categoria, tipo, agora nós somos o Independente Plus, mas eu acho nem que conheci essa tag. é uma coisa, Outgame, games alternativos, né? Mas eu acho que é mais uma coisa menos simbólica e mais concreta mesmo. Eu acho que a tarefa tá mais no concreto do que no simbólico, de categorias, de criar nomes para as coisas. Acho que não é tanto isso, não. Não, eu acho bem relevante isso mesmo. Tipo, verdade. Tem essa coisa do... Isso é um dos motivos pelo qual eu acho que a organização de eventos e de... Na verdade, assim, o processo de organização é tão fundamental, sabe? Assim, para mim, por exemplo, eu vejo a experiência do ataque e do dentro da tela e do tela redonda como espaços disso, sabe? Tipo, não só da crítica sendo discutida e tal, mas também o processo de, poxa, vamos se organizar aí para uma vez por mês fazer a conversa, vamos se organizar para pensar pautas, vamos, né? Esse processo de organização é muito importante para isso, porque é muito concreto, né? É uma coisa assim, vamos nessa, né? Tipo, por exemplo, na organização de eventos, isso também fica muito forte, né? Acho que um dos motivos do formato de, poxa, vamos fazer um encontro regional, né? Encontro mensal, né? Nessa altura do campeonato tem várias regiões do Brasil, várias cidades, né? Principalmente capitais e tal, mas várias cidades mesmo assim. E eu acho que são uma oportunidade muito grande para isso, sabe? Para esse processo de articulação, pro anti-networking, assim, sabe? Para construção de solidariedade, sabe? E, claro, na medida em que isso é feito procurando não repetir e reproduzir opressões, né? Tipo, não é aquela coisa de, vamos construir solidariedade para o meu grupinho aqui, sim, né? Para quem é igual a eu, né? E coisas assim, né? Então, para mim, isso é realmente assim, acho que não é uma questão de, vamos criar novas categorias, mas vamos achar coisas onde conseguimos nos organizar em torno, sabe? Isso é bem legal, na real. E nada impede que a gente retome coisas como o Scratchware, videogames Sinisters, né, da Ananthropic, que também faz essa analogia com a cultura do fanzine, que eu acho muito potente, eu acho muito legal, e eu acho que a gente pensa pouco isso, né, essa aproximação do fanzine com o videogame, independente. Acho que a gente devia pensar mais nisso, até na forma de circular os jogos, né? Isso é uma ideia. Nossa, que legal. É o que eu tava pensando em fazer um zine sobre jogos, sabe? Pô. Porque eu faço zines há muito tempo, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas enfim, desculpa. Não, mas não só fazer fanzine sobre jogos, que também é muito legal, mas vender jogos como se fossem fanzines. Ou distribuir, enfim. Distribuir é a palavra, né? Vender seria uma coisa secundária, no caso. Nossa, você me deu uma ideia tão boa. Eu acho legal que, na verdade, assim, acho que é uma coisa que vira e mexe conversando com desenvolvedores, tal, a Sai lá em São Paulo, Thaís, né? Tipo, eles montam eventos e tal com essa ideia de, poxa, vamos fazer circulações diferentes das coisas, sabe? Isso é muito legal, cara. E a ideia, por exemplo, dos fliperamas, né, meu? A circulação via fliperama é, potente pra caramba, né? Aquela coisa assim, poxa, que vira um encontro super forte, assim, das pessoas, né? Então, é um negócio assim, por mais fliperamas, né? Tu disse que tu participou de um pop-up arcade por aí, né? Então, cara, no final eu não consegui ir, mas eu conversei com a galera, era um projeto muito interessante, assim, que era uma galera de um bairro, né, que organizou uma cooperativa, né, cooperativa formal, assim, né, no sentido de todo mundo auto-administração democrática, direta, com responsabilidades divididas, etc., para montar um arcade. Né, um lugar onde as pessoas vão lá jogar e fazer jogos também, assim, a parte de criação de jogos acho que ainda está no início, assim, a formulação deles, mas é legal porque é uma galera muito nova, assim, tipo, com essa
proposta, assim. Então, provavelmente eles vão abrir, na verdade, em março, se eu não me engano, né? E agora eles estão no processo de preparação e tal. E eles estavam fazendo uma campanha para levantar fundos, né? E tal. Mas é uma proposta super interessante, assim, né? Essa ideia de juntar e fazer um negócio que não tem fins lucrativos, né? Não tem a proposição de virar uma empresa, crescer né? É tipo, é outro objetivo, né? Ele é ligado a uma coisa comunitária mesmo, né? Que é bem potente, assim, bem legal. Quando eu tiver mais notícias, assim, um conhecimento mais direto, aí eu vou compartilhar aí. Vamos ter que fazer, então, Brasil Game Show. Da hora. O fliperama, eu acho que é cada vez mais urgente, assim, e uma tendência em vários lugares, né, que estão tentando organizar o videogame. E eu tenho pensado também em outras coisas, por exemplo, tem muita gente que coleciona videogame, né, que tem mais de um console e tal, tem vários jogos que às vezes ficam lá mofando e tal. Eu acho que seria interessante ter uma maneira de fazer circular essas coleções, de repente organizar isso também, para formar comunidades de jogadores que não sejam gamers necessariamente, sabe? Que não sejam colecionadoras, que não tenham tanto esse interesse obcecado assim. E não sei, não tem nada muito maduro, mas eu acho que isso também é uma forma legal de formar jogadores que, de repente, possam se tornar também autores, né? Porque é uma linha muito tênue que separa os jogadores dos autores, e eu acho até que eu até comentei isso no último Tela Redonda, né? De como seria potente que tu poder frequentar um fliperama onde tu joga ali um jogo super mainstream, e do lado desse jogo tu joga um jogo independente do cara que mora do outro lado da rua, que tá ali jogando contigo, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que ajudaria muito, assim. Também não sei se eu comentei, mas acho que eu já comentei uma vez também sobre o Neverwinter Nights. Você já ouviu falar do Neverwinter Nights? Sim, ele é mó legal. Como é que é? Era um jogo da BioWare, baseado no Dungeons and Dragons. Ele tinha uma ferramenta de edição muito boa, né? Você podia adicionar o que você quisesse, assim, muito fácil, podia pegar os recursos do jogo. E o jogo era basicamente como se fosse assim... Para mim era como se você estivesse comprando a ferramenta de criação e a campanha fosse só o demonstrativo, assim, do que você pode fazer com a ferramenta, porque a campanha não é grande coisa, a ferramenta é impressionante, a comunidade que ela moveu em cima daquilo, o que a comunidade criou em cima daquilo foi impressionante, você superou muito mais do que tudo que a empresa conseguiu fazer. A empresa teve que contratar os caras que fizeram algumas inovações, fizeram tanta inovação do jogo que eles foram atrás de algum desses caras e contrataram para fazer expansões oficiais. E foi incrível. Então o que acontece quando a empresa deixa você mexer no jogo, saca? Só isso. Acontece muita coisa. Isso mudaria muita coisa se todos os jogos fossem assim. Tem umas oficinas que eu acho muito legais que acontecem no Baby Castles, que é um flipper lá dos Estados Unidos. Agora nem lembro onde é que fica esse negócio aí. Mas em Nova York. Em Nova York? É. Eles fazem... já vi mais de uma vez eles fazerem oficina de hack de Nintendinho. Da hora. Muito legal, né? Hack Games. Tem umas coisas interessantes, né? Tem um negócio que eu tô tentando dar uma pesquisada agora aqui, que é essa questão de como são as ferramentas de criação, né? E tem algumas ferramentas de criação que a própria maneira que ela é organizada, né? Você já incentiva isso, né? Então, por exemplo, tem uma ferramenta que chama Duality, né? Que é uma ferramenta que pega várias maneiras de fazer jogo que são parecidas com a Unity, por exemplo, mas então tem um editor visual, umas coisas assim, mas ela é feita de tal maneira, essa ferramenta, que quando você cria uma build, né, um executável do jogo, ele sempre vem com a ferramenta embutida dentro dele. Então, toda vez que você pega e você dá uma cópia do jogo para alguém,
tá indo a ferramenta inteira para essa pessoa abrir aquele jogo e mudar ele do jeito que a pessoa quiser. Isso é maravilhoso. Eu achei, putz, isso é muito legal, porque aí essa coisa de trazer, imagina, você faz uma locadora em que os jogos que você pega, você pode copiar eles e mudar logo, assim, facilmente, né? Poxa, ia ser super legal. E aí tu pega lá o fanzine da Anantrope, tu pega ali o fanzine que ensina como fazer jogo no Twine, como ensina a fazer jogo no Wallet, como ensina a fazer jogo na Unity, o fanzine anticapitalista, o fanzine marxista, anarquista, anti-civ, enfim, né? Imagina tu ter acesso a todo esse tipo de material desafiador num mesmo lugar em que tu é desafiado pelos videogames, né? Pô, bora, hein? Só bora.